Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou falar de um show especial, na verdade, 3 shows especiais que estão chegando ao Brasil, de 3 grandes bandas japonesas femininas, sendo que a principal delas é o Shonen Knife, uma das bandas prediletas do Kurt Cobain. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês, você vira assinante, você tem acesso a 3 textos inéditos por semana. Você pode usufruir do acervo completo do site, que tem mais de 700 textos e 80 cursos. andrebarcinski.com.br. Galera, eu não sei que tipo de conjunção astral rolou, como é que os astros se alinharam, mas o fato é que no espaço de pouco mais de um mês, o Brasil vai receber 3 das maiores bandas femininas japonesas do rock, tá? É uma coisa bizarra, assim, mas os 3 grandes nomes, as 3 grandes bandas femininas do Japão nos últimos 30 anos, todas vão se apresentar num espaço de 35, 40 dias no Brasil, né. Essas bandas são também de diversos períodos, né, a gente tem desde uma banda mais nova, que é o Otoboke Beaver, vou falar sobre elas em detalhes já já, até o Five Six Seven Eight, que é uma banda super legal também, que foi revelada aí pelo Quentin Tarantino no Kill Bill, e o grande destaque, a banda clássica, assim, do punk pop japonês, que é o Shonen Knife, uma das bandas prediletas do Kurt Cobain, que também vai tocar no Brasil pela primeira vez. Eu acho que essas 3 bandas estão vindo ao Brasil pela primeira vez, as 3. Então vamos lá, na ordem, tá? Galera, é o seguinte, dia 2 de novembro, o Otoboke Beaver, um quarteto japonês de Kyoto, vai tocar no Festival Índigo, né, um festival que vai ter também o Weezer, vai ter o Mogwai, vai ter o Block Party, né. E o Otoboke Beaver é um quarteto formado em 2009 e é uma banda, assim, elas são maravilhosas instrumentistas. Eu nunca tive a sorte de vê-las ao vivo, mas vi um monte de show delas no YouTube, e os shows são sensacionais, galera, procurem aí, tem várias sessões delas na KEXP, tem um Tiny Desk delas que é antológico, e é uma mistura, assim, meio ela é bem pesado, bem rápido, uma coisa meio noise também, e elas são instrumentistas incríveis, assim, a baterista é uma monstra, assim, toca demais, assim, todas as 4 tocam muito. Elas fazem uma mistura meio de punk com uma pegada meio pós-punk também, uma coisa meio experimental. Eu amo essa banda e quem já viu ao vivo diz que é sensacional, imperdível, Otoboke Beaver. A segunda banda desse trio de bandas japonesas que vai tocar no Brasil, ela vai se apresentar no Cine Joia, em São Paulo, no dia 12 de dezembro, e no dia seguinte toca em Belém, no Festival Psica. Tô falando do trio da Five Six Seven Eight, que é um trio de Tóquio, muito legal, que diferentemente é menos pesado, menos rápido que o Otoboke Beaver, né, porque elas têm uma influência mais, assim, de som de garagem, de rock de garagem dos anos 50 e 60. E o Five Six Seven Eight ficou muito famoso depois que a banda apareceu no Kill Bill, famoso filme aí do Quentin Tarantino, e que fez com que elas ganhassem fãs no mundo inteiro, todo mundo se apaixonou por esse som retrô, divertido, né, do Five Six Seven Eight, que toca, se não me engano, pela primeira vez no Brasil. Dia 12 de dezembro no Cine Joia, e no dia seguinte, que acho que é no sábado, né, dia 13 de dezembro, no Festival Psica, em Belém. Galera de Belém, de São Paulo, não percam, o show é muito, muito legal. Mas a banda japonesa feminina mais importante, mais conhecida do mundo, né, pelo menos nos últimos 35, 40 anos, é um trio de Osaka. Na verdade, elas são mais antigas, elas foram formadas em 1981, elas têm 44, 40 quase 45 anos de carreira, que é um trio chamado Shonen Knife, né. O Shonen Knife, ela faz uma mistura de punk com rock meio bubblegum, uma coisa meio Ramones misturado com Ronettes, com bandas dos anos 60, assim. E ela ficou uma banda que ficou muito famosa por volta de 90, 91, quando saiu os discos dela saíram nos Estados Unidos pela gravadora K-Records, né, que era a gravadora do Calvin Johnson, do Beat Happening, e, esses discos foram ouvidos por ninguém menos que o Kurt Cobain, do Nirvana. E o Kurt Cobain se apaixonou pela banda e inclusive convidou o Shonen Knife para abrir shows do Nirvana numa turnê europeia, e a banda excursionou, fez vários shows juntos. Tem vários vídeos do Kurt na internet dizendo que era a banda predileta dele no período, que ele ficou obcecado pelo show do Shonen Knife, pelo som delas, por essa mistura do punk com o pop, né. O Kurt até famosamente diz que, "Eu me senti como uma garota de 9 anos vendo os Beatles, eu arrancava o cabelo, chorava, elas me faziam chorar toda vez que eu via elas no palco".
E realmente, foi um grande impacto. Eu estava nos Estados Unidos em 91, 92, né, vi algumas turnês do Shonen Knife lá e era muito legal ver, porque eram 3 japonesas miudinhas, assim, fazendo um som super pra cima, bem na pegada dos Ramones, né, uma coisa bem bubblegum, bem pop também, anos 60, assim. Os shows eram muito explosivos, muito animados, assim, muito divertidos, né, e elas ganharam muitos fãs, assim, toda a galera do grunge adorava o Shonen Knife, eles tocaram com um monte de gente, eles participaram daquela famosa coletânea em tributo aos Carpenters, né, If I Were a Carpenter, se eu não me engano eles tocam Superstar, que é uma versão muito legal. E a banda ficou tão famosa, assim, no meio indie americano especialmente, né, que no final dos anos 80 inclusive saiu um tributo ao Shonen Knife, né, bandas como Sonic Youth, o L7, só para não berrar aqui, Lunatics, o White Flag, Red Cross, Babes in Toyland, todas essas bandas gravaram covers do Shonen Knife, o disco chama Every Band Has a Shonen Knife That Loves Them, né, um tributo ao Shonen Knife lançado em 1989, para vocês verem como a banda já tinha uma grande moral, né. O Shonen Knife continua desde 81 na ativa e vem pela primeira vez ao Brasil, vai tocar no Cine Joia no domingo 14 de dezembro, vai ser um showzaço, galera, você pode comprar seus ingressos aqui no QR Code, e é super, super divertido. O Shonen Knife, 45 anos de carreira, nunca pisou no Brasil, vai tocar pela primeira vez, o único show em São Paulo no dia 14 de dezembro. Então olha, a invasão das girl groups japonesas no Brasil. Dia 2 de novembro, Otoboke Beaver, no festival da Índigo, né. No dia 12 de dezembro, Five, Six, Seven, Eight em São Paulo e no dia seguinte em Belém. E no dia 14 de dezembro, Shonen Knife, imperdível, no Cine Joia, em São Paulo. Nos vemos lá. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante, você tem um monte de benefícios. São 3 textos inéditos por semana que eu faço só para o site. Você pode participar de cursos, debates, workshops. Só esse mês a gente teve a história do punk no Brasil com Clemente, dos Inocentes. A gente tem um debate sensacional sobre a história dos discos 78 rotações. A gente vai ter no final do mês de outubro, no meio do mês de outubro, um debate sobre François Truffaut e seu filme Os Incompreendidos. Você pode ter também acesso a todo o arquivo de debates, workshops e cursos do meu site, que tem desde história do cinema, história da música brasileira dos anos 70, punk, pós-punk, grandes cineastas, Akira Kurosawa, Mojica, Cidadão Kane, tem debate sobre muitos filmes. Eu acho que vocês vão gostar bastante. andrebarcinski.com.br